Olá, bom dia! Muito obrigada pela sua audiência. É mais um sábado que estamos juntos aqui na tela da Band. E amanhã a gente comemora o Dia Nacional da Saúde e Nutrição. E o Mais Saudável quer saber: você está se cuidando? Sabe escolher os alimentos que realmente protegem a sua saúde? Esse é um dos assuntos aqui do programa de hoje. E tem ainda dicas importantes sobre a vacinação e o sarampo. Fica ligado, o Mais Saudável já começou. Amanhã, 31 de março, é o Dia Nacional da Saúde e Nutrição. E hoje no programa convidamos especialistas nessa área para orientar o que realmente pode trazer prejuízos à nossa saúde. E, é claro, o que também nós vamos falar é sobre os alimentos do bem. Aqui no estúdio a nutricionista Maribel Melos, a médica endocrinologista Graciele Tombini, também está participando o cardiologista Sadi Skill e o profissional de educação física do SESC, o Fábio Silveira. Bom dia, muito obrigada pela presença de todos vocês. Mas antes de começarmos esse nosso bate-papo, vamos ouvir o que algumas pessoas estão falando sobre a sua alimentação. Meu sal é muito pouco, açúcar também muito pouco, até prefiro às vezes adoçante do que o açúcar comum mesmo. A gente cuida bastante, a gente é bem regrado quanto à alimentação. A gente come pouco sal, nós não tomamos café com açúcar, a gente não usa açúcar em casa. Sou bem formiga, né? Adoro um doce, mas evito um pouquinho o sal, mas eu gosto de uma comida bem temperada. Tem a sexta-feira que é o dia do lixo, mas a gente não extrapola também, né? É uma coisa mais controlada também. O que vocês comem do lixo assim daí? Come mais coisas, um chocolatezinho, alguma coisa? Entra um chocolatezinho, 70% cacau, mas é bem regrado também. Não pode faltar uma cervejinha também no final de semana. Final de semana até uma cervejinha entra. Agora é regrado. E por que agora é regrado? Como é que era antes? Pressão alta, né? Barriga dele, então temos que diminuir. Tiramos coca, um monte de coisa e açúcar também, diminuímos a quantidade. Sou formigão. Adoro doce, adoro salgado, mas mais formigão, mais doce do que salgado. Agora, no sentido geral, eu me cuido bem, porque o problema todo não é se cuidar. É o caminhar depois de tudo, e pelo menos 2 ou 3 vezes por semana tu conseguir caminhar 40, 50 minutos. O casal ali pareceu o mais equilibrado, as pessoas falaram muito do açúcar, não é mesmo? Todo mundo é formiga, né? Uns mais, outros menos. E às vezes as pessoas pensam que é colocar o açúcar que é o mais importante e nem sempre é isso. Muitas vezes é o alimento cheio de açúcar que a gente não enxerga. Refrigerante tem muito açúcar. Um copo de refrigerante tem 2 colheres de sopa de açúcar. Ninguém tomaria um copo d'água com 2 colheres de açúcar, mas tomam no refrigerante, sem perceber. E assim, tem molho que tem açúcar, molho de maionese tem açúcar, tem sopas prontas, molhos de tomate, tem coisas industrializadas que tem açúcar que a gente não está enxergando, né? E o sal também. E sal também. Esses tempos eu fui numa casa de coisas naturais e tem uma pipoca que às vezes eu como, mas porque eu gosto, mas é uma bomba, mas ela é vendida. E aí eu fui analisar que o pacote, porque ali ele diz a quantidade de caloria, açúcar e sal por 25 gramas. O pacote inteiro tem quase 600 calorias, 650 miligramas de sódio. E eu não me lembro o carboidrato, assim, para dizer, mas é vendido como sendo uma coisa saudável. E quem é leigo vai lá e compra, né? Por causa de produtos naturais. Isso é um alerta. Isso engana bem mesmo, é verdade. Então, ali no rótulo é onde a gente precisa realmente verificar. Mas olhar por quanto que é, porque sempre é uma ilusão. É 100 gramas, 150 gramas o pacote, mas o valor nutricional ali, a tabela é por 25 gramas, entendeu? E esse sal todo no coração, doutor? Eu achei interessante a pergunta do sal, do açúcar. Nós temos que determinar qual é o problema principal da pessoa. Se o indivíduo é hipertenso, ele tem que ter uma atenção especial redobrada em relação ao consumo do sal. Se o indivíduo está acima do peso, o açúcar é o veneno para ele. Então tem que ter uma particularização dos cuidados em relação até às dos próprios problemas biológicos de cada indivíduo, né? E quem não tem problema nenhum de saúde? Existem duas coisas que são diferentes, porque o normal na população gaúcha é consumir pelo menos o dobro do que é recomendado de sódio.
Então, assim, os estudos mostram que você comer uma dieta completamente sem sal provavelmente aumenta a mortalidade. Então, em pessoas que não são doentes, suprimir completamente o sódio também não vai ser interessante. Mas a carga de sódio recomendada efetivamente é metade do que o gaúcho come em média, mais ou menos. Falaram ali sobre exercício físico, tipo, meto o pé na jaca, faço o dia do lixo, mas eu vou lá. Depois vou gastar. Depois eu vou gastar. E aí, professor? Então, o pessoal tem muito hábito, né? De descarregar na alimentação e depois ir, não, agora eu vou dar uma corridinha, eu vou na academia e ali eu vou resolver meus problemas. E a gente não sabe que não é bem assim, né? Então é uma continuidade de hábitos errados, né? Que o pessoal acredita que 1 ou 2 dias na musculação, na corrida, na caminhada, que isso vai resolver. E na verdade não é, né? Então vem se acumulando hábitos que não são os mais adequados, como já foi falado. E aí a atividade física sim contribui numa melhoria, mas ela também precisa ser contínua. De preferência mais contínua do que as coisas erradas. Uma coisa que eu achei muito interessante naquela fala das pessoas foi uma pessoa falou em temperos. A minha comida é temperada. Então, talvez a gente precise orientar mais as pessoas de usar mais temperos. Usar alecrim, salsinha, usar cebolinha. Isso vai dar sabor. Pimenta dá sabor, alecrim dá sabor, tomilho dá sabor. É barato porque tu pode plantar até num cantinho em casa, né? Fazer uma floreirinha. Tem sequinho para vender no supermercado, mistura tudo, bate no liquidificador, faz um salzinho bem prático e um pouquinho de sal. Tu vai conseguir sabor no alimento sem precisar usar tanto. E usar essa estratégia de ler os rótulos, né? Falaste em temperos, as pessoas muita gente usa tempero pronto. Que é a base de glutamato monossódico, que é uma concentração. O glutamato monossódico, ele é uma substância que dilata as papilas gustativas, aumentando a sensação de sabor. E ele tem um teor de sódio altíssimo. É o famoso tempero completo, tempero pronto, que é só misturar e que vai dar sabor. Só que não é, isso é um sabor mascarado. E quanto mais eu consumir alimentos com sabor forte, mais eu vou procurar o mesmo tipo de sabor. Eu vou adestrando, isso já foi estudado. O paladar da gente vai ficando treinado para um sabor muito doce, muito salgado, muito forte. É um pesadelo isso, porque quando você efetivamente precisa restringir sódio para níveis baixíssimos, como é paciente que tem insuficiência cardíaca, tanto por corpo pulmonar quanto insuficiência cardíaca esquerda, você, na verdade, tem que treinar o paciente de que todos esses temperos, eles são inaceitavelmente ricos em sódio. O glutamato de sódio, não vou dizer o nome comercial, mas do produto XYZ, não pode. Ele tem que fazer a cocção do produto in natura, e daí vem aquela coisa que a literatura já está dizendo, né? Os alimentos processados, eles trazem prejuízo para a gente. Então, vai lá no supermercado e compra a carne in natura, compra o vegetal in natura, passa na feira, né? Compra a frutinha da estação. É o que nós em nutrição chamamos tanto de comer comida de verdade, comida que tu identifica que é alimento. Vamos agora ouvir uma pergunta. Eu gostaria de saber sobre o sal do Himalaia, se ele é bom ou não. Então... Posso fazer uma observação? Pode, claro. Uma coisa importante que ninguém se dá conta é que o nosso sal, ele é acrescido de iodo, que é super importante para o funcionamento da tireoide. E o sal do Himalaia não tem iodo. Pois é, nós temos tem sódio. Nós temos o sal grosso, o sal refinado, o sal marinho, o Himalaia do Havaí. Aí começa, dá uma orientação para as pessoas, porque elas já não sabem mais que sal elas podem usar. O que é melhor? Isso, usar só o sal do Himalaia, a gente não está consumindo a quantidade diária necessária de iodo. Meu questionamento em relação a isso é o seguinte: nós temos um litoral enorme no Brasil e nós temos uma produção de sal bem intensa e bem importante. O que a gente vai consumir? O sal lá do Himalaia, que é um sal antigo, ele está na base de lava vulcânica e ele tem dejetos de metais pesados. Isso já foi estudado. É moda, então, essa história. Virou moda. Já foi estudado. É porque ele tem um pouquinho de nutrientes a mais, mas ele não tem iodo, então não adianta. E o sal grosso, em relação ao sal refinado, tem diferença? O problema do sal grosso é a questão da higienização, é sanitização, né? Qual seria o mais adequado, então, numa condição menor? O marinho, o sal iodado. Seria o melhor. Eu tenho uma preocupação adicional, que é um risco, né? Que as pessoas, na verdade, criaram a ideia do sal dietético, que ele é cloreto de sódio com cloreto de potássio, né? E ele salga, vamos dizer assim, até dá um certo sabor amargo para o alimento,
mas tem pessoas que não se dão por conta que determinados remédios, espironolactona, enalapril, losartana, quem toma sal dietético pode se intoxicar de potássio com consequências graves, né? Então, por isso é tão importante a orientação de um profissional para qualquer dieta. E dieta não significa para emagrecer, é uma dieta alimentar que tu tenhas saúde suficiente para viver bem, chegar aos 80, aos 90, aos 100, inteirinho. Sim, não é verdade? Agora, nós vamos continuar no próximo bloco falando sobre esse assunto. Mas antes de fazer o intervalo, nós vamos saber quais são os sintomas do sarampo, porque é importante a gente prestar atenção. O Brasil vem tendo casos da doença e, neste ano, já foram registradas ocorrências do sarampo no norte do país. O médico infectologista do Hospital Divina Providência, Sidney Alves dos Santos Júnior, fala sobre os sinais da doença no nosso quadro Espaço Saúde. Bom, o sarampo é uma doença que tem sintomas inicialmente muito inespecíficos e essa é uma das peculiaridades dessa doença e que, porventura, atrapalha um pouco as nossas estratégias de preveni-la. Então, inicialmente a pessoa tem febre, dores pelo corpo, coriza e só lá pelo 4º dia, a partir de início desses sintomas, é que ela vai ter aquilo que é mais específico do sarampo, que são especialmente as manchas na pele e algumas manchas que aparecem também na parte de dentro da boca. Então, como o período de incubação ele começa um pouco antes disso, a pessoa quando tem essas alterações que são mais específicas, ela já teve por alguns dias transmitindo a doença, mesmo sem saber que estava doente. No próximo bloco, a gente traz informações sobre a vacinação contra o sarampo. E se você tem sugestões para o programa, então manda para o nosso e-mail maissaudável@band.com.br. Já voltamos. Estamos de volta e no bloco anterior, o médico infectologista do Hospital Divina Providência falou sobre os sintomas do sarampo. Agora a gente quer saber mais sobre a vacinação. A vacina do sarampo ela é altamente recomendada porque é uma vacina de eficácia muito alta e ela faz parte do calendário nacional de vacinação. Então todas as crianças são vacinadas para o sarampo ainda no primeiro ano de vida. Nos adultos que não receberam a vacina ou que não têm certeza que receberam, deve-se fazer a complementação ou o esquema vacinal completo. Então, até os 29 anos, a pessoa, se não recebeu, deve fazer 2 doses e entre 30 e 49 anos ela pode fazer o esquema com 1 dose só. Ela pode causar algum tipo de desconforto, especialmente dor no local de aplicação da vacina e pode causar um pouco de febre também, principalmente nas crianças. Mas são sintomas assim, muito leves, que costumam durar pouco tempo, não mais do que 2 dias, e que de forma alguma deve impedir as pessoas de procurar fazer a vacinação. A gente recomenda que pessoas que têm algum tipo de imunossupressão, a gente diz, né, baixa das defesas, doenças que baixem as defesas, né, ou se fazem algum tipo de tratamento em que acontece isso, que essas pessoas passem inicialmente pela avaliação do seu médico para definir se podem ou não podem, porque isso está muito relacionado com o grau de baixa das defesas que a pessoa tem. Além disso, a gente recomenda que as gestantes não sejam vacinadas também, que isso seja feito ou antes de engravidar, que é o ideal, ou só depois aí de ter ganho bebê. Bom, lembrando que a vacina do sarampo pode ser feita em qualquer unidade de saúde do seu município. Bom, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a nutrição, afinal amanhã é o Dia Nacional da Saúde e Nutrição, porque é importante, né, chamar a atenção das pessoas. Tem um estudo realizado na Universidade Estadual de São Paulo que mostra o perigo para as pessoas magras, porque às vezes os magrinhos pensam que está tudo bem, né, sou saudável, mas não é bem assim. Quando tem aquela gordurinha, aquela pochetezinha, não é mesmo? O falso magro. O falso magro, então é o que nós vamos ver agora. Rafael parou de fazer exercícios e engordou alguns quilos nos últimos anos, mas ainda se considera magro. Às vezes eu me olho no espelho e me incomoda um pouco, eu falo, né, preciso
Mas é pouquinho, eu acho que é só uma consciência de momento. A obesidade é um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Mas um estudo feito por pesquisadores brasileiros mostra que mesmo quem é magro e tem apenas uma barriguinha saliente, também tem que tomar cuidado. A pesquisa, que foi publicada na revista Nature, estabelece um novo padrão de avaliação de risco para os homens, baseado somente na relação entre a cintura e a estatura da pessoa. O cálculo é simples, basta dividir o valor da circunferência da barriga pela altura. Antes, o ideal era estar abaixo de 0,5, mas o estudo concluiu que quem estiver um pouco abaixo disso, com 0,45, por exemplo, já está sob risco. Mesmo aquele indivíduo que se considera magro e saudável, quando ele tem um pneuzinho, uma gordurazinha abdominal visível, é muito importante ele consultar ao médico. Esse cardiologista adverte que o excesso de gordura abdominal é motivo de preocupação para qualquer pessoa. Nós já sabemos que o abdômen, com a gordura subcutânea e a gordura em volta das vísceras, acaba produzindo uma gordura perigosa que é o colesterol ruim, o LDL. Além do que atrapalha o controle do açúcar no sangue. É uma informação que para mim é nova e eu tenho doença autoimune. Então eu já tenho o risco aumentado de doença cardiovascular. Então para mim, teoricamente, é um risco a mais, né? E aí, vai fazer o quê? Ter que mudar minha rotina de vida, parar de fumar, regular a alimentação, fazer exercício. É isso aí, né? Então, essa gordura, aquela quando a barriga é molinha, mas é melhor? Não vale a gordura retirada da lipo, né? Porque a gordura visceral continua lá. Lá, isso é um detalhe. Essa subcutânea retirada não diminui o risco, né? Tirar a gordura com lipo não diminui o risco, por exemplo. Isso é um detalhe, os magrinhos que se alimentam mal e ficam com essa gordurinha aí, doutor Sadi. Em 1998, a gente fez uma enquete na saúde periférica aqui de Porto Alegre. Quer dizer, o manual da Secretaria Estadual da Saúde já falava que cintura, índice cintura-quadril era um determinante. E a gente triou a população do bairro e viu que o preditor para você ser hiperglicêmico, quer dizer, estar diabético e não saber, era ter a cintura acima do recomendado. Então, vamos dizer assim, existe esse padrão de medir a cintura já fazem 20 anos, isso é uma coisa importantíssima, né? Hoje a gente tem a impedância, que é uma medida que vai além disso na distribuição da gordura ao longo do corpo. Então, nós estamos muito instrumentalizados. As pessoas têm que, na verdade, procurar assistência para saber como estão. Pode começar com a sua fitinha métrica em casa e depois que descobrir que está errado, corrigir, né? Botar vontade para corrigir a coisa. E a atividade física, então, é fundamental também. Porque isso aí é um casamento. Essa gordura visceral, ela causa uma coisa que se chama resistência à insulina. É como se a gordura atrapalhasse no receptor que a gente tem da insulina na célula. Então, o corpo se obriga a produzir mais insulina ainda para compensar, vencer essa barreira, essa resistência. E isso tem vários riscos para a saúde, mas o principal mecanismo desse risco de gordura visceral é pela resistência à insulina. Entende que se eu tiver uma resistência ali, a insulina não se liga, a glicose não sai do sangue e entra na célula, ela fica no sangue. A atividade física, então, como foi falado, já foi falado aqui, é uma das ferramentas que a gente pode estar utilizando para melhorar esse hábito, né? Então, hoje a gente tem uma grande procura não só pela atividade física, como corrida, o esporte em si, né? Nas academias, enfim, uma orientação para que a gente possa ter melhores hábitos, né? A gente está falando aqui muito de hábito, né? De alimentação, enfim. E a atividade física tem que ser um hábito hoje na vida das pessoas. Ele vai prevenir, né, de uma série de particularidades. Se a gente conseguir investir em atividade física orientada e de qualidade, com certeza a gente vai diminuir lá na frente no que a gente vai gastar com a saúde, né? A gente vai ter que procurar. É interessante porque o SESC oferece em todas as áreas. Por exemplo, agora também tem esse circuito que vocês estão, que é durante o ano, que são várias etapas. Eu até gostaria que tu explicasse e chamasse as pessoas para participarem, porque não precisa ser atleta para participar dessa corrida, que é tão legal. Com certeza. Então, o SESC promove, na verdade, a nível nacional, o circuito SESC de corridas, né? Ele é um evento que ele acontece em mais de 120 provas no Brasil inteiro. Nós temos a particularidade aqui no Rio Grande do Sul de trazermos 20 provas para cá espalhadas por todo o interior. Temos uma prova na capital
e as outras todas espalhadas pelo interior. Então, sim, é uma das formas que o SESC utiliza como incentivo à prática da atividade física, né, saudável, que desenvolva bons hábitos, né. A gente encontra muitas pessoas que vêm orientadas pelo nutricionista, pelo próprio médico, né, pela busca da atividade física para evitar o remédio num primeiro momento, então desenvolver esse hábito saudável. O circuito de corridas, então, ele oportuniza, ele apesar de ter um caráter, ele tem um caráter, ele tem uma mas... Exatamente, ele tem a competição, mas ele é totalmente acessível, né? Nós trabalhamos com as crianças, iniciamos com as crianças e vamos até a pessoa de mais idade, sempre com valor acessível, com todo um aparato, não só para a estrutura do atleta, que seria hidratação, fruta para repor pós-evento, mas todo um suporte médico, um suporte de estrutura. Então e ele tem um valor muito acessível. Então essa é uma das ferramentas que o SESC usa para trazer bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Maravilhoso. Aqui a gente tem agora na tela o site, que as pessoas podem ali buscar mais informações. Exatamente. Até para deixar o conhecimento de todos, agora dia 7 de abril, nós temos a etapa do circuito de corridas em Caxias. Ainda dá para o pessoal procurar. Fazer inscrição é uma prova, e participar. Exatamente, é uma prova que a gente espera mais de 1.000 atletas. E lá nós temos todos os públicos participando. Temos o atleta que busca rendimento, aquele mais com biotipo de atleta. E aquele que só vai no trotinho. Exatamente. Ele é uma oportunidade para todos, para iniciarem. Claro que dentro de tudo que a gente estava conversando aqui, é importante salientar a importância também de buscar a orientação do seu médico para ver como está a sua saúde, do nutricionista, para que é um trabalho conjunto, na verdade, né? E que ele possa fazer essa atividade física e realmente ela possa trazer benefícios para ele. Que maravilha. Agora a gente tem mais uma pergunta. O açúcar vira gordura? Sim, o açúcar, então o carboidrato de absorção rápida, quando a gente ingere, ou o próprio açúcar, vai levar a nossa glicemia. Quando eu não consigo estocar esse excesso de glicose na célula e como reserva de glicogênio que a gente tem, que é o estoque, ele vai para o depósito de gordura. Mas o contrário é verdadeiro. A gordura também se transforma em açúcar. Porque quando a gente está na ausência, por exemplo, de uma dieta com baixo carboidrato, na ausência de carboidrato, nosso corpo tem a capacidade de ir lá buscar como fonte de energia a gordura e transformar em glicose. Assim, aquele açúcar refinado, então, é o pior é um de todos. É virar farinha branca. Gordura. É um vilão muito grande. Tem uma coisa que a gente insiste com os pacientes, né, que é uma coisa importantíssima. A nossa capacidade de armazenar glicogênio no corpo, nós não somos estocadores de carboidrato. Então não adianta comer o melhor carboidrato do mundo, porque se você consumir acima de uma determinada quantidade, você vai obrigatoriamente converter a gordura. E o processo de converter a gordura necessariamente faz você secretar insulina, e essa insulina secretada em excesso vai te inflamar o corpo, vai causar a produção de gorduras que são heterogênicas e vai fazer você adoecer no médio prazo. Então, o pior hábito alimentar que pode existir é ficar períodos longos em jejum e consumir grande quantidade de carboidrato movido por uma fome de grande quantidade, que é aquela coisa do eu só como de manhã e de noite. Então, queima músculo o dia inteiro e guarda gordura nas refeições. A gente está falando em índice glicêmico, carga glicêmica, carboidrato. E as pessoas às vezes não entendem bem. Não entendem muito bem isso. Mas assim, isso? Ó, tem truques que a gente pode utilizar para que o açúcar do sangue não suba tanto. É fazer uma refeição em que associe. Eu vou comer um pãozinho, mas eu preciso comer salada, eu preciso comer uma proteína, eu preciso comer ovo. Eu vou comer massa. Bom, eu posso comer uma massinha, mas eu preciso comer também salada, também legumes, também comer uma carne. Então, é a combinação, muitas vezes, e que a gente acaba fazendo uma combinação desastrosa. Por exemplo, uma pizza com refrigerante, ou um churrasco com a cerveja. Então, faz combinações muito desastrosas, mas a gente pode utilizar, assim como existem recursos na educação física, existem recursos na nutrição, e que é muito interessante. Vamos diminuir o sódio? Vamos, aumentando o número de temperos, de ervas. Vamos diminuir a carga glicêmica da refeição, utilizando vegetais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós teríamos que consumir 400 gramas de... Então, falando em saúde e nutrição, comer 400 gramas de verduras ao dia, de vegetais ao dia. Então, assim, se a gente está comendo tão pouco, vamos aumentar a oferta de vegetais. Com isso, o impacto do açúcar no sangue também diminui. E, assim, para encerrar, eu teria mais uma pergunta, mas a carne vermelha, a gente pode consumir diariamente? É a complementação do que ela estava falando, porque fundamentalmente, vamos dizer assim, o que é o impacto, o que é mais moderno é que do volume todo de energia que você precisa para viver, se mais do que 55% da tua energia for proveniente de fonte de carboidrato, você vai aumentar a tua chance de adoecer.
especialmente do coração. Então, como é que você vai atender a tua demanda energética? Uma parte disso vai ter que vir de gorduras. De preferência, gordura de laticínio, a gordura de certas gorduras vegetais, que é o azeite de oliva, que é as sementes, que são coisas que têm a qualidade melhor. Vamos dizer quais são os alimentos para as pessoas? Quais seriam, então? Continuando, por favor, doutor Sadi. Gorduras boas. Abacate, amêndoas, castanhas, nozes, amendoim, azeite de oliva, isso são gorduras boas. Carboidratos de boa qualidade. Cereais integrais, arroz integral, pão integral, feijão. As pessoas esqueceram de comer feijão. Aipim, feijão, lentilha, aipim, batata doce, bem lembrado. Então, comer mais cenoura. Tem uma coisa, vou dar uma técnica muito simples de comer mais legumes, que é prático. Coloca vários legumes numa forma, cortadinho, e leva ao forno. Faz legumes assados. Isso pode tu deixar pronto no domingo e vai até quarta-feira tu vai ter legumes. Deixa na geladeira, só come. É prático. As folhas, deixa lavadas, mistura. Eu vou comer uma coisinha rápida aqui. Mas a saladinha estando lavada, fica fácil na hora de preparar. E aí coloca dentro de um Tupperware, bota um papel toalha em cima, papel toalha embaixo e dura a semana toda. Isso é um truque prático, é que as pessoas às vezes acham muito difícil fazer tudo e aí vão pro refrigerante com a pizza, mas tem um meio termo, é aí que a gente tem que chegar. A carne nós não falamos. Eu acho que carne, o segredo é moderação, não é, doutor? Eu sou defensor da carne, porque da carne vermelha? A carne vermelha, ela tem uma coisa importantíssima para a saúde da população em geral, principalmente para a mulher que está na gravidez e para a criança, que na verdade ela tem M, que faz com que o ferro seja absorvido, então a gente tem uma absorção de ferro muito melhor. Fonte de B12. De fonte de vitamina B12 que as pessoas têm. Mas a quantidade... Mas a carne vermelha, a única coisa assim, que eu falaria contra de verdade é que aumenta o risco de câncer de intestino. Fora isso, assim, mudou os parâmetros em relação ao que a gente pode ingerir de colesterol. Por exemplo, antigamente, carne vermelha tem muito colesterol, mas hoje em dia a gente sabe que não é esse, não é o ovo, entendeu, o vilão, mas isso porque tem estudos bem delineados que avaliam quem comeu, quem não comeu. Antigamente a gente não tinha, não é que a medicina mudou. A quantidade de carne vermelha, por exemplo... quanto? Essa coisa que ela falou, o churrasquinho maravilhoso do domingo, não abandonem, por favor. A pizzazinha na quarta-feira não vai matar ninguém se você estiver fazendo atividade física. Tudo é um equilíbrio. Exatamente. Tem um antídoto para o churrasco, que é rúcula, agrião, brócolis. Eles são antídotos, porque eles ajudam a combater aquele excesso de toxinas. Então, o segredo é esse, equilíbrio. Equilíbrio. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. E o Mais Saudável vai ficando por aqui. Se você quiser rever todos os conteúdos do programa, é só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o nosso Instagram e a página no Facebook. Agora, na sequência, você fica com Alejandro Malo e eu te espero sábado que vem, 9h30 da manhã, aqui na Band. Tchau e um ótimo final de semana para você.